Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma aula de suma importância para você que quer aprender contabilidade de custos. Desta feita da série Resolução de Questões, vídeo aula 8, Custeio ABC. Recentemente publicamos uma aula sobre o custeio ABC, um exercício de assimilação e fixação. Aqui é só resolução de questões, custeio ABC. Esta aula é dedicada a você, que é aluno universitário, a você que está se preparando para o concurso público e para você que é um profissional da área e quer se aprimorar um pouco mais nesses conhecimentos. É um prazer imenso ter você aqui mais uma vez no nosso canal. Já organizou seu ambiente de estudo? Relaxe, não permita que nada, absolutamente nada, distraia a sua concentração. Atenção máxima. Pense sempre, estudar é preciso, pois somente assim as coisas podem ficar um pouco mais fáceis, né? E aí vamos à nossa agenda. Como eu disse, são 4 questões de custos, contemplando o custeio ABC, né? Você vai ver que estão questões teóricas, inclusive. Se você está interessado nesse assunto, gostou das aulas anteriores, inscreva-se no canal, deixe seu like. É importante você colaborar com o canal, certo? Você participar do crescimento do canal. Compartilhe nas suas redes sociais, divulgue o máximo possível. Agradeço antecipadamente a sua colaboração nesse sentido. Qualquer dúvida, estou à sua disposição no meu e-mail ou no próprio YouTube, lá na área disponível para comentário, ok? Vamos lá, as nossas questõezinhas de hoje de custeio ABC. Analise as assertivas a seguir. O custeio ABC atribui custos às atividades no consumo de recursos. Aí, o custeio ABC atribui custos às atividades no consumo de recursos. A utilização do custeio ABC permite eliminar atividades que não agregam valor ao produto. No ABC, os custos indiretos são rateados aos produtos em função de gastos com mão de obra direta. A utilização do custeio ABC facilita a elaboração do balanço e demais demonstrações contábeis. A utilização do custeio ABC facilita a tomada de decisão, uma vez que permite a visualização dos custos das atividades em relação aos produtos. Vamos lembrar um pouquinho a nossa aula lá teórica sobre este assunto, tá? Lá, como nós falamos, o custeio ABC é interessante. Você tem aqui um conjunto de recursos, né? O conjunto de atividades envolvidas e seus produtos. Se observa que no custeio ABC é uma relação interessante. Os recursos são consumidos pela atividade. Então, eu começo a perceber que existe essa relação aqui interessante, né? Os recursos são consumidos pelas atividades. E as atividades, elas são executadas para a consecução dos produtos, ou seja, bens e serviços. Então, você não tem uma relação direta entre o recurso e o produto. É interessante porque, com isso, você veja, eu estou dando um tratamento mais adequado, mais aderente aos custos indiretos. Os custos diretos são uma tranquilidade. A gente viu que não tem grandes problemas. Mas os custos indiretos, sim, que crescem cada vez mais. Então, eu começo a ver que eu preciso primeiro saber quais as atividades que consomem recursos e quais os produtos que precisam de tais atividades. Então, nem todos os produtos vão precisar de todas as atividades, e com isso você começa a ver. Então, surge aqueles conceitos direcionadores de custo, ok? A gente viu lá na aula teórica. Então, analisando agora, né, cada item desse, a gente vê o custeio ABC atribui custos às atividades do consumo dos recursos. E aí o examinador colocou algumas questões. Com base na análise das assertivas, podemos concluir que apenas as assertivas 1 e 2 são verdadeiras, as assertivas 1, 2 e 5 são verdadeiras, apenas as assertivas 4, 3 e 5 são falsas, e apenas as assertivas 1, 3, 4 são falsas, e, por último, todas as assertivas são verdadeiras. Você começa a observar o seguinte: o custeio ABC atribui custos das atividades no consumo de recursos. Olha, custos, aqui são recursos, às atividades. Então, você começa a ver que satisfaz, né? 2. A utilização do ABC permite eliminar atividades que não agregam valor ao produto. Lógico, quando você começa a estudar e implantar o ABC, você vai começar a se deparar com coisas que, atividades, no caso, que não agregam nenhum valor ao produto. Essas atividades, elas podem ser eliminadas, né?
é a critério do, evidentemente, gestor, mas elas podem ser eliminadas, né? No ABC, os custos diretos são rateados. Olha, né? A gente começa a perceber que aqui começa logo uma incongruência, né? Porque no ABC a gente não tem o conceito de rateio, né? O conceito de rateio é em função, segue outro nome, outra denominação, com outras particularidades, são direcionadores de custo. Tá? Então, essa daqui não pode. A utilização do custeio ABC facilita a elaboração. Não, o ABC não veio para facilitar a elaboração de balanço e demais demonstrações contábeis. Ele não veio fazer isso, né? E a utilização do ABC facilita a tomada de decisão, uma vez que permite a visualização dos custos das atividades em relação aos produtos. Lógico, com o custeio ABC, você tem os recursos, você tem as atividades e os produtos. E aí você começa a observar quais são as atividades e quais são os custos de cada atividade. E permite a você, inclusive, tomar decisões com relação a minimizar os custos de cada atividade, para que o produto tenha um menor custo possível, né? E aí você começa a perceber que, em função de tudo que a gente já analisou, a única condição correta é a letra, a alternativa correta é a letra B. As assertivas 1, 2, né? E 5 são corretas, as 3 e 4 não, né? Não tem nada a ver com o ABC, ok? Então, uma questão muito bem bolada e que é com base nos próprios conceitos envolvidos no ABC, né? Questão 2 é interessante, né? Determinada empresa tem sua produção concentrada em 2 tipos de produtos, sendo seus dados no mês de fevereiro apurados na seguinte forma. E aí ele mostrou aqui uma planilhazinha que diz os itens, o produto X, o produto Y e o total. Mão de obra em real para X e Y, aqui está os custos diretos, né? Materiais para X e Y, custo direto de fabricação, um total de 590 mil, unidades produzidas, 200, 150 mil, preço de venda unitário, 3,58. Você observa, se eu fosse fazer isso pelo custeio por absorção, ia ratear esses 590 mil em função de alguma coisa, mão de obra direta, material, ou a soma de mão de obra direta e material, horas de máquina, se tivesse, assim por diante, né? E aí a gente começa a perceber que ele dá outras informações. A empresa utiliza o método de custeio por absorção, mas está analisando a possibilidade de adotar o método ABC. Para isso, acabou de levantar o seguinte mapa de direcionadores já pelo ABC. Então, como a gente viu lá, é importante eu saber exatamente quais são os direcionadores de custo. E aqui ele colocou o total, o valor de X e o valor de Y, né? O custo indireto correspondente, porque o custo direto já está aqui bem determinado, não tem grandes problemas, né? Então, o número de lotes de produção, 270, 193 e 77, aqui os totais, quer dizer, de custo indireto está envolvido 270 mil, teste de qualidade está envolvido 170 mil, distribuído dessa maneira, pedidos de embarque processados 80 mil, distribuído assim, dessa maneira, em X e Y, número de setup das máquinas está distribuído assim, número de jogos de peças requisitados e manuseados, 30 mil, 18 para um e 12 para outro, e total de custo direto, 590 mil. Se eu somar aqui, 590 mil, que é exatamente aquele total que foi apresentado aqui no início, 590 mil, né, ali como total, mas aqui eu sei exatamente como está distribuído esse total em função dos direcionadores que foram levantados, aquilo que consome recurso, na verdade, né? E em função de X e Y também, ou seja, a parcela que corresponde a X e a parcela que corresponde a Y, né? É interessante a gente observar isso, né? Então, você tem para X um total de 312 mil e para Y um total de 278 mil. Se eu somar os dois, dá exatamente a 590 mil, que é o total de custos indiretos envolvidos nessa questão, né? Muito bonita essa questão. Agora vamos ver a segunda página dessa questão aqui. Ele diz, utilizando um mapa de rateio, aquele que nós mostramos agora com os direcionadores, pede-se apurar o custo unitário aproximado de cada tipo de produto com critério do método ABC. Aí bota X e Y os valores. X é tanto, Y é tanto, as alternativas A, B, C, D e E. Né? E aí a solução dessa questão 2 é interessante. Em relação aos custos indiretos, né, que é o grande problema, né, nosso. Então, é muito fácil. Eu vou pegar os 312 mil, que foi agora mostrado aqui, ó, na coisa anterior, você começa a perceber, os 312 mil, né?
aqui, ó, 312 mil, você tem dois valores, 312 mil para um e 278 mil para outro. E aqui eu tenho as quantidades produzidas, 200 mil e 150 mil. Né? Então, eu vou pegar esses dois valores e vou fazer o seguinte, para X, 312 mil dividido pela quantidade que foi produzida, dá 1,56 de custo unitário. E para Y, 278 mil dividido pela quantidade produzida, né? 185 mil. Então, eu peguei os custos indiretos, né, calculados lá pelos direcionadores, né? A questão já apresenta isso, né? Eu podia ter uma questão mais complexa e mais abrangente que você precisasse calcular isso, mas a questão ela foi benevolente nesse sentido. Então, para um dá 1,56 e para outro 1,85, né? Já os custos diretos, não, as coisas já estão explicitadas. Eu pego lá os 87 mil, né, de mão de obra e de material e divido pela quantidade de produtos produzidos. 87 mil mais 62.500 dividido por 200 mil dá 0,75 por unidade. E os outros custos indiretos do produto Y, também mão de obra e material, somado dividido pela quantidade produzida dá 0,41. Né? Então, agora eu já tenho para os custos indiretos, a parcela, e tem de custos diretos. Né? E agora, simplesmente, meu custo unitário seria o custo direto unitário mais o custo indireto unitário. Né? E aí é 0,75 mais 1,56, 2,31, e para Y, 0,41 de custo direto, mais 1,85, 2,26. Né? E aí, com isso aí, eu calculei os dois valores envolvidos de custo direto e custos indiretos. Ó, vindo para cá, só lembrando aqui, ó, e vindo para cá, né? De custo indireto. Tá? E aqui nós temos de custo direto 0,75 aqui, tá vendo? E 0,41 aqui, né? Então, facilmente nós vemos que a letra A é que dá esse resultado, apresenta esse resultado, né? A letra A apresenta para X 2,31 e para Y 2,26, né? 2,26. Então, interessante essa questão de custo, método custeio ABC, porque ela já dá um quadro para você dos direcionadores e os valores. Caso contrário, você teria que aplicar aquelas fórmulas todinhas que nós mostramos na aula teórica e com exercício de assimilação e de fixação. Ok? Terceiro, o método ABC, ou custeio baseado em atividade, conhecido também por ABC, foi desenvolvido por Robert Kaplan e Robert Cooper, com o objetivo de reduzir sensivelmente as distorções provocadas pela arbitrariedade dos custos indiretos. Né? Então, a gente começou a perceber, como nós falamos lá na aula, que a teórica, né, nós temos distorções quando você faz a distribuição dos custos indiretos por rateio. Né? Então, por melhor que seja o rateio, nós falamos lá do custo indireto, ele é questionável, né? É questionável, mas não tem uma precisão absoluta. No método ABC, a hierarquia das atividades prevê a classificação em 5 categorias. Considerando as justificativas, é incorreto, cuidado com essa questão que ela fala, é incorreto afirmar que entre essas categorias estão as. Né? Quer dizer, ele está perguntando aí que é incorreto. Então, vamos lá. A, de apoio ao produto, pois são atividades realizadas para apoiar a produção das linhas de produtos. Relacionadas aos lotes de produção, pois os seus níveis dependem do número dos lotes produzidos. Com certeza, quanto mais lotes eu produzo, mais eu vou ter uma distribuição maior pelos direcionadores. Relacionados aos clientes, pois é custo de servir por canal e cliente, com certeza, né? E de apoio a toda empresa, pois são atividades realizadas para fornecer a infraestrutura necessária para o funcionamento da empresa, lógico. Os custos indiretos, de modo geral, estão relacionados às atividades. E essas atividades, com certeza, elas servem para você ter uma infraestrutura necessária ao funcionamento da empresa. E relacionadas às unidades, pois os níveis são desproporcionais às unidades produzidas ou outras medidas desproporcionais das unidades. Aí você começa a perceber, quando ele diz as justificativas é incorreto afirmar, veja, apoio ao produto, o ABC é total, relacionado às lotes de produção também, quer dizer, relacionados a clientes também, você pode, inclusive, calcular os custos indiretos, né, pelos canais de seus clientes, né? O cliente que consome mais custo direto, menos custos diretos e assim por diante.
toda empresa, pois as atividades são realizadas para fornecer estrutura, a empresa, de modo geral, ela possui atividades chaves e atividade de apoio. Né? Atividades chaves geralmente estão relacionadas ao produto em si, né? E a atividade de apoio é aquela que apoia a consecução das atividades chaves, né? Então, se lembra na aula teórica que nós falamos, né? Se eu tenho lá uma entidade de ensino, pesquisa e extensão são entidades chaves, né? São atividades chaves, no caso. Já se eu vou isso para, e nessa instituição de ensino, nós falamos também, né? A parte de segurança, manutenção, conservação, isso é atividade de apoio. Mas se eu levo para uma empresa que a finalidade dela é fornecer serviços relacionados à manutenção e conservação, então manutenção e conservação para essa empresa é atividade-chave, né? E treinamento lá, capacitação é atividade de apoio, então muda. Então é importante que eu conheça qual é a missão da empresa, né? Qual é a atividade principal dela, ou as atividades principais, para poder começar a determinar o que é atividade de apoio e o que é atividade-chave, né? Ou seja, atividades voltadas para aos produtos, ou seja, bens e serviços, né? Então, nesse caso específico, né, concluindo a questão, a gente só tem a letra E, porque é relacionada às unidades, pois os níveis são desproporcionais às unidades produzidas. Não, não tem nada a ver, né? Na verdade, não tem nada a ver. Então, você começa a perceber que as outras questões A, B, C, D, as alternativas A, B, C, D, elas estão corretas em função do conceito envolvido, definido por Kaplan e Cooper, para o método ABC. Né? A questão 4 é interessantíssima também, é mais uma questão teórica, né? E ela versa sobre o seguinte: no método ABC, no momento da determinação das taxas unitárias dos direcionadores de custo, não se deve respeitar a etapa na qual, aí vamos lá, identifica um direcionador de custo para cada atividade, né? Então, lembrando, né, mais uma vez, eu boto aqui para ficar bastante explicitado para você que quer se aprimorar nesses conhecimentos. Então, está aqui o recurso, todos os recursos, né? Aqui eu vou botar até de cores diferentes. Aqui você tem aqui as atividades envolvidas na empresa. E, por último, você tem aqui os produtos que são fabricados, ou seja, bens e serviços, vamos chamar assim. Então, as atividades consomem recursos e os produtos consomem atividades na sua consecução, né? Para isso eu preciso. Então, a relação aqui, quer dizer, um recurso pode estar relacionado a mais de uma atividade e uma atividade pode estar relacionada a mais de um produto, ou seja, mais de um produto também precisa daquela atividade na sua consecução, né? E aí a gente começa a perceber cada isso. Identifica um direcionador de custo de cada atividade, determina o número de unidades do direcionador de custo disponibilizado pelos recursos associados a cada atividade, identifica as atividades realizadas na empresa no departamento, divide o custo de cada atividade pelo número de unidades da etapa atual para determinar a taxa ou extremo, né? Na verdade, quando eu vou calcular o custo de cada atividade, eu estou preocupado também com os direcionadores envolvidos, né? Na verdade, eu vou dividir pelos direcionadores envolvidos, né? É isso que é interessante, né? E aí você começa a perceber que essa letra D ela está em desacordo, né? Ela não deve respeitar isso, porque nessa etapa nós estamos preocupados com o número de direcionadores, quer dizer, você vai ter o custo da atividade e o número de direcionadores envolvidos com essa atividade, né? As demais são todas pertinentes ao ABC, ok? Essas questões são interessantes, mas lembro que é de suma importância que você assista a aula teórica, na qual tem exercício de assimilação, exercício de fixação sobre esse assunto, o método da ABC. Não é um assunto fácil, ok? Se você gostou desta aula, gostou das aulas anteriores, inscreva-se, deixe seu like, é importante, participe do crescimento do canal, compartilhe nas suas redes sociais, divulgue esse canal. Agradeço desde já a sua colaboração nesse sentido. E qualquer dúvida, mande para o meu e-mail ou faça seus comentários lá no local apropriado, no próprio YouTube, né? Dizer que foi muito bom ter você aqui mais uma vez comigo. Espero ter tirado todas as suas dúvidas
pense sempre, assista várias vezes essa mesma aula, como também a aula teórica sobre esse assunto. É importante, esse é um assunto que não é fácil, né? Lembre-se que nós estamos aqui para servir. Eu fico muito feliz com o seu progresso nos estudos. Não se esqueça nunca, você é capaz, você vai chegar lá. Espero contar com você numa próxima aula e Deus lhe abençoe sempre.